Essas três imagens, elas mostram justamente essa exploração que o terceiro estado estava submetido. Então, o terceiro estado carregando elementos aqui, né, da nobreza, o terceiro estado sendo esmagado, pisado pela nobreza e pelo clero, e essa outra imagem também, né, o terceiro estado sendo atacado e explorado, enquanto que o clero e a nobreza apenas observam essa situação de exploração. Então isso é algo predominante nessa França pré-revolucionária. Para tentar resolver essa crise econômica, alguns ministros do rei propõem soluções. Vamos colocar aqui, ó, esses dois últimos ministros. Eu tenho um ministro chamado Calonne, tá? O que Calonne propõe? Ele fala o seguinte: o rei só vai conseguir recuperar a sua economia se ele cobrar impostos de quem? Das camadas privilegiadas. Então, o Calonne defende qual ideia? A ideia de que o primeiro e o segundo estado paguem impostos, tá? Paguem impostos. O rei aceita isso? Não. E acaba por demiti-lo. Depois, né, de Calonne, eu tenho um outro, paga impostos, só colocar aqui. Eu tenho um outro ministro que é Necker. Então, o que Necker decide? Necker, ele decide e consegue convencer o rei a convocar os Estados Gerais. O que seria os Estados Gerais? Seria o parlamento da França, tá? O parlamento, se eu não me engano, a última vez que ele havia sido convocado foi em 1621, então no começo do século XVII. Desde então o parlamento não era mais convocado. E por que o parlamento ele é denominado de Estados Gerais? Porque ele vai ser composto por deputados do primeiro, segundo e terceiro estado. Aqui do primeiro estado eu tenho em torno de 290 deputados. Do segundo estado, em torno de 271 deputados. E do terceiro estado, em torno de 578 deputados. O que acontece? Acontece o seguinte, eu tenho um impasse pelo sistema de votação. Como que era a votação? A votação tradicional era a votação por estado. Então vejam bem, eu tenho o quê? 3 estados. O primeiro estado vai votar unido com o segundo. Pronto, eu já tenho maioria. Então qualquer lei que fosse para prejudicar o primeiro e o segundo estado seria aprovada? Não. Qualquer lei que fosse para minimizar a exploração sobre o terceiro estado seria aprovada? Não, tá? Então, o terceiro estado, sabendo disso, ele defende um novo tipo de votação, ou seja, tá? O terceiro estado, ele defende o voto tradicional? Não, tá errado aqui, escrevi errado. Ele defende um novo tipo de votação, que é o voto individual, tá? Deixa eu arrumar aqui. Então, seria o voto individual, tá? Por que o voto individual? Porque eles acreditavam que em algumas votações, além dos votos dos deputados do terceiro estado, individual, eles poderiam obter o quê? O voto de parcela do primeiro estado. Qual parcela do primeiro estado que poderia votar em alguns tópicos com o terceiro estado? O baixo clero. Por que o baixo clero, pessoal? Porque o baixo clero tem origem aonde? No terceiro estado. E mais do que isso, eles acreditavam que em algumas votações eles poderiam também ter o apoio, né, de deputados do segundo estado. Mas quais deputados do segundo estado? Da chamada nobreza. Da chamada nobreza de toga. Vocês lembram qual que é a origem da nobreza de toga?
A origem da nobreza de toga é o terceiro estado, são aqueles ricos burgueses que compraram o título de um nobre falido. Então, se o voto fosse agora individual, esse novo sistema de votação, eles poderiam pelo menos obter algumas conquistas. Bom, diante desse impasse, o rei ameaça dissolver os Estados Gerais, o que desencadeia uma série de revoltas que vai culminar no início da Revolução. Então, quando o rei ameaça dissolver esse Estado geral, os Estados Gerais, e os deputados do terceiro estado encontram a porta fechada, eles se reúnem em uma sala, tá, onde os nobres jogavam algo parecido com o tênis, chamado Jogo da Pela. E esse fato fica conhecido, então, como reunião da sala do Jogo da Pela. Se vocês perceberem, no centro da tela, eu tenho a pessoa com a Constituição, tá? Essa Constituição, ela está então chamando a atenção, todo o foco, inclusive, olha só a luz aqui, ó, se direcionando para ela. Todos estão levantados com o braço, né, esticado em direção a eles, no sinal de aprovação, as pessoas mesmo distantes, tal. Se a gente analisar um pouquinho mais, a gente vai ver aqui um elemento do clero e um da nobreza. São os únicos que não estão aprovando essa Constituição, os únicos que não estão felizes com esse fato. Então, quando o rei tenta dissolver os Estados Gerais, isso não acontece, os deputados do terceiro estado se rebelam e juram só deixar de se reunir quando uma Constituição estiver aprovada. No campo, a população também se rebela. Os camponeses, eles tinham esperança de, com os Estados Gerais, a exploração que eles sofriam, os impostos feudais, se eles não fossem extintos, pelo menos fossem minimizados. Quando chega no campo essa ideia que o rei está dissolvendo os Estados Gerais, eles se rebelam. Eles invadem, saqueiam e incendeiam as propriedades de seus senhores. Então aqui a gente está vendo essas propriedades sendo incendiadas. Muitos castelos, havia dentro dos castelos o documento que fixava esse camponês à terra, impedindo ele de deixá-la, né, impedindo ele de pagar esses impostos. Então, ao incendiar os castelos, ele estaria queimando esse documento que daria a ele liberdade. Então, essa onda revolucionária no campo fica conhecida como o período do Grande Medo. Na cidade, mais precisamente em Paris, a população também rebela-se. Corre-se o boato de que o rei está mandando tropas para sufocar essas revoltas, para fechar os Estados Gerais, e aí a população vai invadir a Bastilha. O que é a Bastilha? A Bastilha, ela é uma prisão, tá? E a Bastilha representava toda a opressão que as pessoas sofriam pelo governo dos Bourbons, tá? Onde eram colocados os inimigos políticos. E lá eles eram muitas vezes mortos, mas a morte vinha sempre seguida de tortura. Então a Bastilha era uma prisão onde as pessoas eram torturadas, onde as pessoas eram mortas, e também havia-se a ideia de que ali havia armamentos, pólvora. Então eles vão e tomam a Bastilha. O interessante é que essa pintura ela foi feita logo após a tomada da Bastilha. E a Bastilha aqui, ela é muito mais imponente do que na realidade ela era. Se a gente olhar a Bastilha, ela é extremamente o quê? Fortificada, ela é alta, quase não há entradas. Olha as janelas como que elas são pequenas. Eu tenho um fosso separando a Bastilha e mesmo assim a população ela consegue tomar e destruir essa prisão. Então o pintor, ao retratar a Bastilha muito mais forte do que ela era, muito mais fortificada, o que ele está querendo mostrar não é a força da Bastilha, e sim a força
da população que conseguiu o quê? Destruir essa fortaleza. A tomada da Bastilha, ela ocorreu, né, no dia 14 de julho de 1789. Só para vocês terem uma ideia, era o momento em que a inflação ela alcançou o seu pico. Então a fome foi um fator, né, motivador muito intenso que leva a população a pegar em armas e destruir toda essa fortaleza. Esse fato marca o início da Revolução Francesa. Dizem que quando o rei ficou sabendo dos acontecimentos em Paris, ele estava lá em Versalhes, algo em torno de 30 quilômetros do centro de Paris. Ele perguntou para um soldado, né, o que era aquela revolta que estava acontecendo em Paris. E aí o soldado respondeu: ó, meu rei, não é uma revolta, é uma revolução. Tá? E a população, então, ela, a partir desse momento, ela se dirige em direção ao Palácio de Versalhes, onde elas vão e tomam Versalhes, levando o rei e a esposa dele, Maria Antonieta, onde que a população tinha também uma grande raiva de Maria Antonieta. Corria esse boato, e é um boato mesmo, que ela estava passeando de carruagem, ela viu o povo passando fome, perguntou para o seu cocheiro o porquê disso. Ele falou: é que eles não têm pão. E aí ela disse: mas se não tem pão, que comam brioches. Esse boato ocorreu, aumentando a raiva do povo com relação principalmente a Maria Antonieta, que só não foi morta nesse momento porque o rei a protegeu. E aí ambos foram levados para Paris, para o Palácio das Tulherias. Bom, o que eu quero que vocês lembrem é o seguinte: duas coisas. Falou em Revolução Francesa, a primeira coisa que tem que vir na cabeça de vocês é que é uma revolução que coloca a burguesia no poder, tá? E o segundo, acaba com o chamado Antigo Regime. Ah, mas o que é o Antigo Regime? Bom, só existe o Antigo Regime quando surge o Novo. O Novo Regime é o que surge com a Revolução Francesa. Então, o Antigo Regime é a situação que a França, e de uma maneira geral toda a Europa, vivia antes desse processo revolucionário, onde quem é que mandava? Era o rei, tá? Então, o rei mandava, exercia, né, um poder absolutista. Então, tem aqui o absolutismo. O que vai acontecer com o poder do rei? Ele vai ter o seu poder limitado em um primeiro momento e depois ele acaba sendo morto pelos revolucionários. Quem é que tinha privilégios? O clero, tá? Então, o que vai acontecer com os privilégios do primeiro e segundo estado? Eles vão deixar de existir. Então, os privilégios do primeiro e segundo estados, eles deixam de existir. E se eu quiser colocar um terceiro ponto, segundo estados, tá, pessoal? E se eu quiser colocar um terceiro ponto, eu posso também falar que no Antigo Regime, qual era a doutrina econômica que prevalecia? A doutrina mercantilista, onde quem é que controla, né, a economia? O Estado. Então, eu tenho aqui também uma forte presença do Estado na economia. Então, falou em Revolução Francesa, vamos lembrar desses dois tópicos. Coloca a burguesia no poder e acaba com o Antigo Regime, já que com a Revolução Francesa surge um novo regime. A gente divide a Revolução Francesa em três momentos. O primeiro momento seria a fase da Assembleia Nacional. Lembra que os deputados do terceiro estado se declararam em uma Assembleia Permanente até a elaboração de uma Constituição. Então, nesse momento, o poder acaba sendo exercido por elementos da alta burguesia. E aí eles elaboram essa
Constituição, tá? Essa Constituição ela acaba sendo promulgada em 1891, tá? O que coloca essa Constituição? Eu tenho, então, o fim daqueles impostos feudais, tá? Então, os camponeses, eles ficam livres daqueles impostos feudais. Os privilégios do clero e da nobreza também desaparecem, então agora eles são obrigados a pagar impostos. No entanto, eu tenho algumas restrições. Olha só, o voto censitário. O que é o voto censitário mesmo? É o voto baseado na renda. Qual que é o objetivo disso? Manter a maior parcela da população fora da vida política. Então, é um mecanismo que essa alta burguesia encontra de defender apenas os seus interesses, mas sem a participação popular. O rei continua sendo o rei da França? Sim. Eu tenho, então, o estabelecimento de uma monarquia constitucional, tá? Antes era uma monarquia absolutista, agora é uma monarquia constitucional. O rei, então, tem uma série de restrições ao seu poder. Ele iria mais exercer o poder executivo. O poder judiciário seria feito por juízes eleitos pelos cidadãos e o poder legislativo seria confiado a quem? Aos deputados da Assembleia. No slide anterior está ali também o fim das corporações de ofício que existiam desde a Idade Média. Lembrando que quem é que podia exercer uma atividade? Somente um mestre de uma determinada corporação de ofício. Então, é uma maneira de conceder liberdade e ampliar, né, os empregos ali. Pelo menos assim eles acreditam. Eu tenho aqui também a aprovação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Talvez o primeiro grande documento no mundo moderno, vamos colocar assim, né, onde que estabelece o quê? Qual que é a grande, né, importância desse documento? É que fala que todos os homens são iguais. Então, todos os homens são iguais. Não importa mais, né, de quem ele é filho, se ele é filho de um nobre ou se todos os homens são iguais, ou se ele é o filho de um camponês. Agora todos são iguais, tá? Perante a lei. Então, primeiro grande documento aí que a gente pode considerar na Idade Moderna. Um outro ponto que é interessante é que nessa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, eu tenho uma forte influência ali dos ideais iluministas. Então, os ideais iluministas estão presentes nesse documento. Os ideais iluministas. E aquela trilogia que falou em Revolução Francesa, a gente lembra? Vou colocar aqui. De liberdade, igualdade e fraternidade, também é ressaltada nesse documento. Então, liberdade, igualdade e fraternidade. Tá? Eu tenho a aprovação da Constituição Civil do Clero. Então, a gente vai perceber, ao longo de todo o processo revolucionário, esses atritos dos revolucionários com a igreja, tentando diminuir a importância dela. Tá? Então, eu tenho a criação do casamento civil, do registro civil. Antes, o que era? Antes, qual era o documento que você tinha? O documento de... como que comprova que você nasceu? É o documento de batismo. Tá? É o casamento perante a igreja. Agora não. Mais do que isso, os bens, né, da igreja são confiscados e vão servir de lastro para a nova moeda revolucionária, chamado assignats. É uma tentativa de controlar a inflação. Não vai alcançar êxito ainda. Tá? Eu tenho aqui
fuga de elementos do clero e da nobreza para países vizinhos. O que aconteceu com os privilégios do clero e da nobreza? Foram anulados. Tá? As terras do clero foram confiscadas. E aí esses caras fogem. Quando uma pessoa sai do país, essa pessoa é um emigrante. Então vamos chamar essas pessoas de emigrados. E por que eles saem do país? Eles saem do país em busca de aliados para derrotar a Revolução Francesa. Então, nesse momento, começam a surgir alianças militares contra a França. Prevendo isso, tá? Principalmente liderada pela Áustria e pela Prússia, a alta burguesia convoca a população a pegarem armas com a publicação do manifesto A Pátria em Perigo. Tá? Então, cada comunidade, cada cidade vai formar o seu batalhão. Inclusive, eu tenho o hino do batalhão da cidade de Marsella. O hino do batalhão dessa cidade vai dar origem à Marselhesa, que vai se tornar praticamente o hino da França. Bom, nesse momento de grande tensão, eu tenho aqui a alta burguesia que defendia a permanência do rei, tá? E eu tenho também aqui os insurretos, seriam os revoltosos mais radicais, que exigiam a deposição e a prisão do rei, tá? Tudo, né, piora quando o rei é preso, ele tenta fugir e acaba sendo preso numa cidadezinha perto da Bélgica, ele sai à noite e acaba sendo preso, e aí vão para o Palácio das Tulherias, fazem uma fiscalização lá e percebe que ele está ajudando esses emigrados a formar uma coligação contra a França revolucionária. Ele acaba sendo preso, tá? Na Torre do Templo, ela foi destruída depois, em 1808, ela foi construída no século XIII, lá, comecinho do século XIII, pelos Templários, e aí, com a prisão do rei, esses insurretos tomam o poder. Quando os insurretos tomam o poder, eu tenho o início de uma nova fase da Revolução, chamada fase da Convenção. Tá? Essa fase da Convenção a gente vai ver na semana que vem. Fica para a próxima aula. Tchau, tchau. Fase da Convenção. Tá aqui. Tchau.